Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos presentes. Aos 9 dias do mês de janeiro do ano de 2015, às 10 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 36ª sessão extraordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Wilson Roberto Davi Mota, com a presença dos seguintes vereadores: Alex Nogueira, Clodoaldo, Francisco Cabrini, Paulo Horácio, Pedro Nogueira, Vanderlei Francisco de Oliveira. A ausência dos vereadores Adriana Costa, Ismael Padilha, Josué Kersten e Pedro de Lima. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o segundo secretário, vereador Vanderlei de Oliveira, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. Em seguida, o segundo secretário, vereador Vanderlei, anunciou os expedientes recebidos. Memorando 02/2015 da Diretoria Financeira. Na sequência, o segundo secretário, vereador Vanderlei de Oliveira, fez a leitura das providências da mesa, que foram normais. Não havendo inscrito para o espaço de oradores, nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segunda leitura e discussão e votação do projeto de lei número 01/2015, de iniciativa da Comissão Executiva, súmula, autoriza o Poder Legislativo a conceder abono, conforme especifica, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação do requerimento 01/2015, de iniciativa do vereador Clodoaldo. Os vereadores Paulo Horácio, Alex Nogueira, Francisco Cabrini e o presidente Wilson Roberto comentaram sobre o requerimento. Em seguida, o presidente colocou em votação o requerimento. O vereador Paulo Horácio votou contra e disse que os vereadores receberão a resposta da prefeitura dizendo que não é ilegal a delegação de terceiros à taxa. Solicitou que fosse registrado em seu voto contrário no ofício que encaminhará o requerimento aprovado para a prefeitura. O requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores, com 5 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Paulo Horácio. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal. Como primeiro inscrito, o vereador Clodoaldo, o presidente anunciou o segundo inscrito, vereador Paulo Horácio. Neste momento, o vereador Clodoaldo pediu permissão para ausentar-se do plenário devido a um compromisso que foi autorizado pelo presidente. Em seguida, o vereador Paulo Horácio abriu mão do seu espaço de explicação pessoal. Não havendo mais inscrito, nem nada a ser tratado pelo presidente, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Essa é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Obrigado, vereador. Gostaria, em discussão, não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira leitura dos expedientes recebidos. Bom dia a todos. Requerimento número 01/2015, iniciativa do vereador Ismael Ferreira Padilha. Requerimento número 02/2015, de iniciativa do vereador Ismael Padilha. Requerimento número 01/2015, de iniciativa do vereador Pedro Nogueira. Qual é a sequência? Quem é primeiro lá? Ofício número 05/2015, de iniciativa da Prefeitura Municipal. Projeto de lei número 031/2014. De iniciativa do vereador Wilson Roberto Davi Mota. Com esses pedidos são recebidos. Obrigado, senhor vereador. Por gentileza, as providências da mesa, o senhor pode... Normais. 2 ofícios, senhor presidente. Tem 2 ofícios nas providências da mesa.
providências da mesa. Ofício número 01/2015. Para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 01/2015, de iniciativa da Comissão Executiva, aprovado nas sessões realizadas no dia 8 e 9 de janeiro de 2015. Ofício número 002/2015, para o prefeito municipal, encaminhando cópia do requerimento aprovado na sessão realizada no dia 9 de janeiro de 2015. São essas as providências. Obrigado, senhor vereador. Passaremos ao espaço destinado aos oradores inscritos. Como primeiro inscrito, o vereador Paulo Horácio. O senhor tem 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Plateia presente. Saudar o ex-vereador dessa casa, o senhor Valério, aí presente, senhores assessores, senhora conselheira tutelar, comunidade que nos acompanha pela internet. Eu gostaria aqui de fazer um comentário nesses 15 minutos sobre uma situação, para mim, atípica e do ponto de vista constitucional, da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Paraná, da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e desta Câmara Municipal, comentar sobre análise objeto dessa sessão convocada extraordinariamente pelo presidente Beto. Por quê? Porque do ponto de vista do procedimento, o executivo, ele comete, eu não diria um erro proposital, mas um engano se baseado por inexperiência de quem, e não é do prefeito, que o prefeito foi vereador várias vezes, presidente dessa casa, mas do corpo técnico da prefeitura. E é uma análise, vou tentar fazer esse apanhamento histórico aqui, no que diz respeito a direitos sociais previstos na lei que tramitou nessa casa desde dezembro de 2013, que regulamenta o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo da Infância e a atividade do Conselho Tutelar da cidade. Aonde está meu ponto divergente em 100%. Até eu gostaria para o presidente em exercício, o Alex, que pelo visto vamos vê-lo muitas vezes presidente dessa casa, que me desse o privilégio de ler o veto na hora da apreciação. O porquê que eu quero apontar isso para vocês? Porque o procedimento legislativo, ele é muito claro. O projeto de lei vem da prefeitura para a Câmara. A Câmara faz uma análise mínima ali com relação à legalidade, encaminha para as comissões discutem, trazem para o plenário, votam. Quando se vota a matéria no plenário, só se transforma em lei aquilo que o vereador discutiu ou aprovou em 2 sessões ordinárias ou extraordinária. Foi o que aconteceu com esse projeto de lei. Esse projeto de lei veio para casa em 2013, dezembro de 2013. O vereador Roberto, que atua também, advogado, nós fizemos uma reunião, eu lembro hoje certinho. O Pedrinho nos chamou na sala da presidência, estávamos em recesso, vieram as conselheiras tutelares, até que fazem presente agora, a maioria, vieram, participaram conosco, deu uma discussão, vimos que aquele texto tinha uma série de incongruências. O executivo, na época, o advogado da prefeitura, o procurador, Dr. Freze, o Pedrinho nós brincamos aí, meu Deus, esse troço tem um monte de erro. Daí, em março, o executivo pegou, nós não votamos, o executivo pediu o projeto, tanto que não apresentou um novo projeto de lei, manteve o mesmo número de 2013. Daí veio, reapresentou aqui em julho na casa, tramitou nas comissões, ficou de julho a dezembro. Ali vale destacar um trabalho penhorado do Dr. Samuel, de fazer uma revisão cuidadosa, a pedido do Roberto, das comissões, do Vanderlei, do Alex, do Clodoaldo, que participou da reunião.
veio para a sessão, nós estávamos esgotando o período de trabalhos da casa, a pedido até do vereador Clodoaldo, presidente Pedrinho, prontamente nas vésperas ali de Natal, pediu extraordinário, aprovamos a lei, fizemos emenda. O que eu quero dizer nesse raciocínio? Só é lei o que foi votado nessa casa em duas votações. Cabe ao prefeito, dentro do prazo legal estabelecido na lei orgânica, no artigo 45, fazer análise. Ele tem 10 dias úteis, fazer análise se vai vetar ou não. Ele pode vetar toda a lei. Se ele vetar toda a lei, ele não publica a lei, porque a lei foi vetada. Mas se ele veta o artigo, o veto parcial, o texto integral de um artigo, de uma linha, ou de um inciso, ou de um parágrafo, o município é obrigado a publicar a lei. Ele publica a lei e diz, lá na publicação no Diário Oficial, lá em dezembro, artigo 97, vetado. Manda o veto para a Câmara. E aqui vai a minha surpresa, a convocação extraordinária. A Câmara tem 30 dias, porque não corre o prazo, no período de recesso. A Câmara tem 30 dias para analisar o veto e 10 dias para votar depois, para botar em votação depois do protocolado na primeira sessão. Então, eu não sei o motivo de convocar essa sessão extraordinária. Daí fui pesquisar, porque eu já havia pedido para o secretário do governo e para o secretário, para o procurador, que deu ano passado, até aqui eu pedi até para o Guimarães estar aqui, aquela discussão nossa das emendas do orçamento, da Guarda Municipal, da segurança, que o prefeito vetou, depois nós discutimos. O que a discussão deu tanta polêmica aquilo, eu fui conversar com o secretário e eu pedi, olha, antes do prefeito vetar, fazer análise do veto, não custa dar um telefonema para o vereador que fez o veto, que fez a emenda, desculpa, a origem do veto, porque eu não fiz aquela emenda com o consenso da maioria dos vereadores, nós discutimos aquela emenda naquela noite aqui, eu não fiz do nada. E não é para fazer média com as conselheiras tutelares, porque todo mundo sabe, e quem conheceu e trabalhou com a minha mãe ajudou a escrever o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, nos 25 anos do ECA, eu sempre acompanho, porque a minha mãe, que felizmente é lúcida, e quer saber se teve alguma alteração, alguma situação. Então, o que acontece é o seguinte, a prefeitura veta. Por quê? Porque a prefeitura que apresentou no projeto de lei, no artigo 64, 66, agora me foge, dos direitos sociais do conselheiro tutelar. Então ela traz lá, no artigo, que os conselheiros tutelares têm direito à gratificação natalina, que é o 13º salário, as férias com o terço de férias, a licença maternidade e a licença paternidade. E reafirma a cobertura previdenciária do INSS. O que a prefeitura fez? Eu conversei ontem com o procurador. É para deixar bonita a lei. Porque o município não tem competência para legislar matéria previdenciária, a competência restritiva e exclusiva da União. E em 2012, dia 25 de julho de 2012, o Congresso Nacional alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fez incluir no artigo 135, se não me falha a memória, incluiu esses direitos lá em 2012, e vou lhe dizer o seguinte, aquilo não tem nada a ver com a Previdência. Não tem a ver com a Previdência. Desde 2011, numa lei do então prefeito Albanor, veio para casa, alterou, as conselheiras estão aqui, em 2011, esta lei alterou a lei de 2006 e fez incluir, eu estou com a lei aqui, ó, a lei 2355 de 2011, alterou a lei 1707 e incluiu no artigo 34, parágrafo 4º, olha só, isso está na lei desde 2011, os conselheiros tutelares são vinculados obrigatoriamente ao regime geral da Previdência Social, regime geral, RGPS, carteira de trabalho, vinculado à RGPS, recolhe INSS. As conselheiras recolhem a parte do INSS. Porque é obrigatório, a partir dos 16 anos, qualquer cidadão, todos nós, nós temos obrigação de recolher a Previdência Social, ou como autônomo, ou como trabalhador, ou como empregado. Não existe nenhuma categoria nesse país
que tem alguém trabalhando que receba salário que não recolhe INSS. Salvo quem? Quem tem o regime próprio de previdência. Os servidores públicos de qualquer órgão ou esfera do governo, que são os tais concursados. Mas os empregados da tua loja, Pedro, da tua, do Clodoaldo, de todo mundo aqui que exerce função, trabalho privado, e os conselheiros tutelares, os agentes comunitários de saúde, de endemia, os trabalhadores da prefeitura, do regime trabalhista ainda, que nós devemos ter em torno de 60, eles recolhem sim a INSS da parte dele e a prefeitura tem a obrigação patronal de fazer o recolhimento. E outra coisa, os direitos que estão previstos no ECA desde 2012, por ser direitos fundamentais, artigo 7º da Constituição, a questão da licença maternidade, licença paternidade, 13º salário e férias de 1/3 está no artigo 7º da Constituição Federal. E são bens, direitos indisponíveis, mesmo que o cidadão não queira, mesmo que ele não queira gozar de férias, mesmo que ele não queira receber o 13º salário, mesmo não querendo, ele não pode não querer. São direitos fundamentais de quem trabalha nesse país. Então a prefeitura incorre em erro e a pior das situações, a pior delas, não publicar a lei. Eu, se fosse o Alex, que está aqui na presidência hoje, eu promulgaria essa lei hoje aqui. Porque passou 15 dias de silêncio da prefeitura, eu fiz questão absoluta de procurar o secretário Perso, não estava, falei com o André, que é diretor-geral. Falei, André, me dá o nome da lei, o número da lei. Não, está na Câmara. Eu falei, não, está na Câmara é o projeto, é o veto. A prefeitura tinha obrigação de publicar a lei. E por que não publicaram? Porque vetaram o artigo 97, que nós decidimos aqui, que teria que retroagir lá para outubro de 2013, para dar o direito líquido e certo garantido das conselheiras que estão aqui hoje, e falta a Margarete, de receber seu 13º, que é a gratificação natalina, que está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil. Não depende de regulamentação no município, um direito fundamental do artigo 7º. Daí a prefeitura não publica a lei, e se nós fizermos essa questão esdrúxula de manter o veto do prefeito, sabe o que vai acontecer? As conselheiras não vão adquirir o direito, porque o ECA lá em 2012 foi alterado, e a lei que nós aprovamos definiu eleição geral no país inteiro. O ECA prevê no país inteiro, nós regulamentamos o segundo domingo do mês de outubro, no ano seguinte da eleição presidencial. Então, em 2015 tem eleição, e se tiver eleição, né? O ECA não foi regulamentado isso ainda, precisa de medida provisória para regulamentar. Mas está previsto isso, eleições gerais. A posse, janeiro de 2016. Então, significa dizer que se mantivermos o veto, e esse raciocínio não foi feito, e eu não discuti lá, porque eu acho que é um assunto interno do Legislativo, da Prefeitura publicar essa lei só em fevereiro, porque nós vamos discutir o veto hoje, vai para a Prefeitura, Clodoaldo, publica em fevereiro, não dá o período aquisitivo de 1 ano para as conselheiras, mesmo tendo na lei, porque não vai fazer 1 ano até janeiro de 2016, quando elas deixam o cargo, porque se forem concorrer, terão direito a concorrer, sem contar a questão da sucessão do cargo. Então, é infantil a análise feita, temerária, porque acusa a Câmara de ato ilegal, não é ilegal, não fere o artigo 8º, se não me engano, Clodoaldo, do veto que fazem, que eu estaria ferindo com a emenda, que eu estaria gerando despesa para o Executivo. Nós não fizemos isso. Quem fez isso foi a Constituição da República, no artigo 7º. Quem fez isso foi o ECA, foi o Congresso Nacional, em 25 de julho de 2012, quando mudou e garantiu. Então, o que o município, lá em 2012, deveria ter feito, agora, coincidentemente, foi no período eleitoral, porque a campanha começa em 5 de julho. A lei foi publicada em 25 de julho. O que o Executivo deveria ter feito em 2012, e vou dizer mais, quem for a conselheira do período anterior, eu entraria com o pedido administrativo para receber os direitos sociais garantidos pelo ECA, porque na legislação no ECA, no artigo que foi alterado em 2012, está escrito mais ou menos assim:
A lei municipal definirá o horário de funcionamento e o salário do conselheiro tutelar, que terão garantidos os direitos sociais enumerados ali. Regime próprio de Previdência, INSS, que tem direito pelo INSS todos os benefícios do INSS, que não são aqueles elencados além. A gratificação natalina, 13º, licença paternidade, licença maternidade, não são da Previdência. O salário maternidade, sim. O salário é previdenciário. A bolsa, o auxílio é sempre previdenciário. Mas o direito não, é direito constitucional. Então, essa análise rasteira da legalidade, dizer que a Câmara Municipal estaria ferindo a lei orgânica quando está fazendo gerar despesa para o município. Não vai gerar despesa. Faz um acordo com as conselheiras tutelares, faz uma reunião na Secretaria de Assistência, se não tiver dotação orçamentária, que inclua, faça um acordo, paguem o 13º, indenizem as férias, indenizem não, faça o rodízio das férias, convoque seus suplentes para assumirem, remunere, porque ainda não venceu porque não vai vencer a segunda féria aquisitiva, que vai ser lá em janeiro, em outubro de 2015. Então, é possível, não tem, infelizmente, a análise do... Eu até conversei com o Glaucio... Mais um minuto para o senhor concluir isso. Obrigado, presidente. Mas, basicamente, era isso. O vereador Clodoaldo vai fazer uso. Posso continuar, vereador? Obrigado. Então, a gente tem que entender o seguinte, eu vou falar isso, ele parece um beabá básico, mas, infelizmente, o Glaucio é conhecedor disso, o prefeito, mais ainda, os vereadores sabem. Quando, então, eu conversava com o doutor Samuel, vou dar um exemplo para a plateia, e para a pessoa que nos acompanha, e me permita os vereadores, vai parecendo escolinha, isso aqui não é para os vereadores, é para a plateia. Quando o prefeito manda um projeto para a Câmara, dizendo o seguinte, isso aqui ele diz o artigo tal, isso aqui, esse copo é de vidro, está no artigo tal, a Câmara pega e se reúne, o vereador Clodoaldo, engenheiro e tal, ele falou, nossa, esse troço não é vidro, é plástico, ele pega e faz uma emenda na lei, artigo 3º, o copo não é de vidro, o copo é de plástico. Aprovamos o copo de plástico, vai para a prefeitura. Prefeito lá, não, o vereador está equivocado. Esse copo é de vidro, não é de plástico. Vou vetar. Na hora que o prefeito veta, daquele momento que ele publica o veto, e o veto entra em vigor, quando ele publica o veto, porque ele publica a lei, daquele veto, naquele momento, aquele copo não era nem de vidro e nem de plástico. Ele não existe. O artigo publica sem o copo. Daí vem para a Câmara. Daí a Câmara discute e fala, não, o prefeito estava certo, o copo é de vidro. E agora? E agora Inês é morta. Esse copo nunca mais vai ser de vidro. Porque o copo de vidro não foi votado na Câmara. Salvo se vier uma outra lei do Executivo e diga. Por isso que é um perigo muito grande quando tanto fazer emenda tem que ter responsabilidade quanto o veto. Porque o veto pode fazer tirar do ordenamento jurídico aquilo. E está no artigo 45 que explica isso. Que a lei vetada, ela não volta, o texto original não volta, porque esse texto não foi votado pelos vereadores. Então, não tem como ressuscitar um texto que não foi votado, salvo com nova lei. Então, eu insisto na questão dos direitos sociais, que são garantidos pelo artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, pela lei orgânica, pela lei, que a gente, de certa forma, não deveríamos nem fazer essa análise aqui hoje. Que, como eu disse, esse é uma situação que deveria ser resolvida administrativamente desde 2012, desde o dia 26 de julho de 2012, no meu entendimento, é esse processo. Então, eu encerro aqui, vereador, obrigado pela cessão do tempo, e gostaria de falar uma situação só, que não tem nada a ver com isso aqui. Tem a ver até com situação aqui interna da Câmara, coisa dos vereadores. Eu não sou
nunca fui, não pretendo ser garoto de recado desse prefeito, que é meu amigo, nem do ex-prefeito, que é meu amigo, e nem do futuro prefeito, que não sei quem vai ser. Não sou garoto de recado. Me pediram um favor, enquanto vereador, fui tentar ajudar, falei com o prefeito, falei com o secretário de governo, falei pessoalmente com o secretário de Estado da Segurança, Dr. Francisquini, pessoalmente, levei em mãos o pedido que me fizeram, para depois eu ser ridicularizado ou tirando sarro, que me usou como garoto de recado. Então, a carapuça que sirva aquela, né, vereador, assim que falam, né, que a carapuça que sirva para quem é de direito. Eu sei quem fez isso. Então, era esse o comentário. Obrigado pelo tempo. Com o próximo inscrito, vereador Clodoaldo, o senhor tem 10 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta plateia, aqueles que nos assistem pela internet, eu não vou comentar sobre a questão que o vereador Paulo Horácio comentou, até porque ele estudou o assunto, né, acompanhou desde o início, e pelo conhecimento que ele tem, né, como advogado e como estudioso da matéria, eu entendo que o posicionamento do senhor é um posicionamento correto, e não é que o senhor estava dando uma aula. Todos nós aqui sempre temos coisas a aprender. Eu hoje aprendi coisas que o senhor explanou, explicou, que eu não tinha conhecimento mais profundo. Então eu entendo que o vereador Paulo Horácio, né, falou com propriedade sobre a matéria. Eu quero só fazer 2 comentários rápidos. Eu solicitei ao prefeito, como todos sabem, a maioria dos vereadores aprovaram, no dia 10 de novembro, informações sobre o HMA, Hospital Municipal de Araucária. O pedido de informações, inclusive, foi aprovado por todos os vereadores. A partir deste momento, já não era um pedido de informações do vereador Clodoaldo, mas sim do Poder Legislativo. Isto foi no mês de novembro, dia 10. O presidente, no dia 13, colocou em votação, aprovou, e no dia 14 eu tenho ofício que o presidente, na época, o vereador Pedro Nogueira, encaminhou para o prefeito. Como determina a lei, nós esperamos, e eu aguardei 15 dias, e as informações não vieram. Em dezembro, eu reiterei o mesmo pedido, porque talvez, pelo volume de materiais, de documentos que teriam que ser enviados, o prefeito não teve tempo, durante os 15 dias, de enviar as informações. Reiterei o pedido no dia 14. Só um minutinho aqui que eu vou me achar aqui, vereador Alex. Eu encaminhei novamente um novo pedido, reiterando, no dia 14 de dezembro. Aliás, no dia 8 de dezembro, requerimento 012/2014. Reitero o pedido de informações número 06/2014, aprovado em plenário,
encaminhado ao prefeito no dia 3 de novembro, através do ofício 184, solicitando o relatório detalhado das metas estabelecidas no contrato emergencial 125 PL 8406, conforme determina a cláusula 2ª das obrigações e responsabilidades da contratada, Organização Social Instituto Biosaúde. O presidente, da mesma forma, mandou para o Poder Executivo e eu não obtive as informações, ex-vereador Alceu Valério. Aí no dia 5 de janeiro, baseado na Lei de Acesso às Informações, uma lei federal que entrou em vigor em maio de 2014, se não me engano, vereador Paulo Horácio, ou 2013, não lembro bem, mas enfim, está em vigor, a Lei Federal 12.527, eu protocolei na Prefeitura, protocolo número 0009/15, reiterando novamente ao prefeito aquelas informações que eu já havia solicitado 2 vezes. Mais uma vez, o prefeito silenciou, não encaminhou as informações como a lei determina. E as 2 leis, tanto a Lei de Acesso a Informações, a Lei 12.527, quanto a Lei Orgânica do Município, que é baseada numa lei federal, determina que, se o prefeito não responder em prazo hábil, ele está cometendo improbidade administrativa, passível de cassação do seu mandato, passível da abertura de uma comissão processante, porque ele não está obedecendo à lei. O vereador Paulo Horácio é advogado, o vereador Roberto é advogado, e todos nós sabemos que acima de qualquer agente político está a lei. Protocolei novamente, o prefeito não respondeu, eu encaminhei também para o Comusar, porque o prefeito, para pagar, tem uma comissão lá do Comusar que também faz averiguação, né? Tem que dar um parecer, algum parecer sobre os pagamentos, mas o pedido deve ser respondido pelo prefeito. O prefeito não pode transferir para o Comusar a responsabilidade de prestar as informações. Repito, o prefeito não pode transferir para o Comusar a responsabilidade e o dever legal de responder as informações. Em função desta situação, eu protocolei no dia 20, na Controladoria Regional da União do Estado do Paraná, conversei pessoalmente com o Dr. Moacir Rodrigues de Oliveira, protocolei lá na Controladoria um pedido de investigações. Protocolei aqui na Promotoria do Patrimônio Público em Araucária, promotor Dr. Alexei, protocolei também um pedido de investigações. Porque, vereador Alceu Valério, isso é um desrespeito que o prefeito está cometendo, não com o vereador Clodoaldo, com o poder legislativo. Nós estamos aqui representando a população. Nós temos o dever, doutor Josué, constitucional, de fiscalizar os atos do Poder Executivo.
E o Poder Executivo tem a obrigação, tem o dever de ser transparente. Não precisava, vereador Caprini, nem ter lei. Lá em Maringá, que tem observatório social, e em outros municípios, a sociedade civil organizada tem acesso aos documentos da prefeitura. Então o prefeito está incorrendo em improbidade administrativa. Já entreguei na mão de um corpo de advogados especializados e vou entrar no início, após a volta do recesso, com uma comissão processante na Câmara para pedir o afastamento do prefeito. Ele pode até mandar agora as informações, mas já não resolve mais. E não adianta vir com subterfúgios aí de tentar usar o como usar situações aí que para enganar ou maquiar, que não resolve mais. Eu vou cumprir, estou cumprindo o meu papel. Vou apresentar embasado em leis. O escritório que eu contratei é do vereador Paulo Horácio conhece, o doutor Luiz Fernando Pereira, um dos escritórios mais conceituados, está entre os 500 melhores do Brasil. Eles vão embasar o pedido da comissão processante, para que o prefeito entenda que ele não está acima da lei. E para concluir, vereador Alex, ouvi aí uns bochichos, até o secretário de Saúde falou na reunião do Comusar, que ele mandou para o Tribunal de Contas, fazer uma auditagem, uma auditoria nos pagamentos, sendo que o contrato é claro. O contrato é claro. A comissão, na cláusula 4ª da avaliação das metas, a comissão de fiscalização do contrato de gestão, constituída nos termos do artigo 5º da Lei Municipal 1856/2008, procederá mensalmente à verificação do desenvolvimento das atividades e o retorno obtido pela organização social Biosaúde para aplicação dos recursos. A entidade tomadora comprovará mensalmente as metas atingidas e não atingidas com as respectivas notas explicativas. As metas poderão ser repactuadas mediante decisão da Comissão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde. Agora o secretário de Saúde vai com todo o respeito, ele pensa que ele está falando com leigos, que depois de a prefeitura pagar, ele encaminhou para o Tribunal de Contas para fazer uma auditoria no contrato. Então, as coisas vão ter que começar a andar de outra forma, porque senão nós temos que rasgar a Constituição aqui em Araucária, temos que rasgar a lei orgânica, como o vereador Paulo Horácio bem falou, né, sobre essa questão das... Me permite só para colaborar, vereador. O que eu soube lá, inclusive no Tribunal de Contas, é que foi feito um pedido e é previsto no regimento interno, a lei complementar do Tribunal de Contas, uma tomada de conta especial em ambos os contratos, tanto no da Biosaúde quanto no do ProSaúde. Talvez o secretário tenha falado, auditoria, mas é a tomada de conta especial para ver se há fraude ou engodo na prestação de contas, que pode aparentar estar certa, né? Mas se não houve abuso lá, mas o senhor está certo no raciocínio. Porque... mais um minuto para o senhor concluir. Mais um minuto. Pode até ter mandado para o Tribunal de Contas, ou
vou até me ater ao termo o que o Tribunal de Contas vai fazer, mas eu estou me referindo aqui que o prefeito não prestou as informações conforme determina a lei. Indagação às comissões sobre algo a apresentar? Não tendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Gostaria de fazer um pedido ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do motivo do veto sobre o projeto do artigo 97 do projeto de lei 1579/2013 do prefeito municipal. Senhores vereadores, obrigado, presidente. Há um texto longo que ele faz menção, que até me causa estranheza, porque ele faz menção, só para entender, eu já vou lê-lo, ele faz menção às emendas todas que nós aprovamos, mas só veta uma. Então, como nós vamos analisar o veto, eu vou só fazer um resumo dessa primeira parte, que é bastante extensa, que trata das outras emendas, que não foram vetadas, não devia estar aqui no veto, na verdade. Que ele faça aquele trabalho que o Roberto fez com a comissão junto com o Samuel. Então, o prefeito encaminha o veto e as razões do veto, ele elenca aqui do artigo 6º, que ele foi concordado, o artigo 7º, 10º, o 13º, o 35, 41, 46, 47, 64, da mesma forma, até chegar no 97. O 97 diz assim, o texto original: os direitos dispostos no artigo 66 dessa lei são assegurados aos conselheiros tutelares, sendo que termo inicial data de entrada em vigor desta lei. Esse era o texto original, a Câmara aprovou. Os direitos dispostos no artigo 66 desta lei são assegurados aos conselheiros tutelares eleitos e empossados em 2013, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2013. Essa é a emenda. Depois houve uma emenda também no artigo 100. Daí vai para o artigo 66 e a nota explicativa do veto. De análise de tal emenda, verifica-se que essa causaria despesas, que o artigo 66 traz justamente o tema que nós falamos, que ficam assegurados os seguintes direitos aos conselheiros tutelares do município, que é o repetido, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 25 de julho de 2012. 1. Cobertura previdenciária através do INSS. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Da análise de tal emenda, verifica-se que essa causaria despesas ao erário público municipal, gerando obrigação financeira do município, ao qual terá que realizar pagamento das diferenças das verbas salariais, do 13º, que é a gratificação natalina, das férias já gozadas e as indenizações das licenças maternidade e paternidade não gozadas pelos titulares a que se refere o artigo 66. Via de consequência, o necessário recolhimento dos impostos relativos à espécie não recolhidos, bem como as consequências mútuas pelo recolhimento em atraso dessas diferenças. Insta observar que todos os procedimentos que envolvam despesa do erário público municipal dependem de previsão orçamentária, portanto, deve haver prévio estudo de impacto orçamentário e ateste a disponibilidade financeira por parte da Secretaria afeta, a qual comprovará que possui previsão e capacidade orçamentária para assumir o compromisso financeiro que o projeto de lei em tela pretende instituir. Nesse sentido, verifique-se que não houve tal estudo, tampouco a anuência da Secretaria afeta, demonstrando concordar com as novas despesas do seu orçamento. Diante desse fato, verifique-se ainda a ilegalidade da presente proposta de emenda, do artigo 97, na medida em que não pode o Legislativo atribuir despesas ao Executivo. Invocando a necessidade máxima de respeito ao princípio da separação dos poderes, torna-se fundamental o cumprimento das regras de competência para a iniciativa de leis privadas, definidas pela Lei Orgânica Municipal, sob pena de ser comprometida a existência da harmonia e separação dos poderes. A Lei Orgânica, ao ser aprovada, reservou a competência privativa do chefe do Poder Executivo algumas matérias, por serem essas fundamentais relacionadas aos critérios de oportunidade e conveniência inerentes ao Executivo. A propósito, extrai-se da lição de José Afonso da Silva, não vou citar a doutrina aqui, reza o artigo 8º da Lei Orgânica,
em seu texto, determine que os poderes do governo municipal são independentes e harmônicos entre si, sendo vedada a delegação de atribuições de um para o outro. Nesse sentido, verifica-se que a emenda, ora suscitada, o artigo 97, não poderia ser proposta pelo Legislativo, pois é de juízo, conveniência e oportunidade do chefe do Executivo definir as políticas públicas a serem implementadas pelo município quando geram atribuições para suas secretarias e órgãos municipais, traz de competência privativa do Executivo. Macula, portanto, a emenda no artigo 97, o projeto de lei 1579/2013, tendo em vista que é facultado ao chefe do Executivo o controle do seu orçamento, das despesas com a folha de pagamento e de suas secretarias. De toda sorte, mesmo que o chefe do Executivo acampasse essa emenda, não poderia o município absorver tal despesa, visto a municipalidade encontra-se fora do limite de despesa com a folha de pagamento previsto pela LRF, que atualmente 55% da receita corrente líquida. Por todo o exposto, opino pelo veto ao artigo 97 do presente projeto de lei, por ser contrário ao interesse público municipal e por sua ilegalidade, faço que determine o artigo 8º da Lei Orgânica do município, que prevê necessária independência com os poderes executivo e legislativo. Sendo que se apresenta, protesto levado em consideração, Araucária, 12 de janeiro de 2015, Lisandro José Ferreira, prefeito. Nós vamos, então, à votação. Votar em discussão. Antes, porém, vamos colocar em discussão os motivos do veto. Pela ordem, E presidente. com a palavra o vereador Paulo Horácio. Só queria fazer um comentário aqui, que eu fiz uma apontação, enquanto fazia a leitura. A questão, primeiro, que aponta no razão do veto a previsão orçamentária. Esta é de consequência, que eu volto a dizer, lá de 2012, é de fácil correção, de competência evidentemente exclusiva do Executivo. Se por acaso não tem a previsão orçamentária, que o faça, com um projeto de lei simples. Se não me engano, em 2013 foi feito 78, Pedrinho. Mudança no orçamento por projeto de lei, fora o limite legal dos 20% que pode remanejar internamente. Fala que não houve tal estudo, da ausência, afeto, emoção, não concordar ou não com as despesas, não compete ao Legislativo discutir essa questão do Executivo. Ainda, ilegalidade aponta ilegalidade com relação à iniciativa de lei ou de emenda. Seria até indiscutível essa situação, porque nós somos legitimados para propor emenda, e é uma emenda justamente prevista na Constituição Federal, então de nada adiantaria. Não poderia ser proposta, pois é de juízo conveniência por dar ao prefeito executivo definir políticas públicas a serem implementadas no município, quando gera atribuições para a sua secretaria e órgãos traz competência privativa. Primeiro, o Conselho Tutelar, previsão constitucional, ele não é órgão da administração. O Conselho Tutelar, bem como os demais conselhos, o Conselho Tutelar, ele é afeto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e autônomo. Ele é um órgão auxiliar. O Conselho Tutelar está na mesma linha hierárquica do que qualquer órgão. Ele é órgão auxiliar da Justiça, ele é órgão auxiliar da Educação, ele é órgão auxiliar da Assistência Social. O Conselho Tutelar não se subsume, ele não é hierarquicamente, ninguém pode tutelar o Conselho Tutelar, dizer que tem domínio, não. É a Comissão de Ética no CMDCA que define a política. Não tem nenhuma razão hierárquica, não é afeto. A Secretaria de Assistência Social tem a obrigação de fazer os pagamentos para o CMDCA, que este, na sua contabilidade junto com a Prefeitura, refaz os seus recolhimentos. Eram essas as discussões, basicamente, de entender, e aqui, de novo, eu falo com os vereadores, é preciso não politizar a atuação do Conselho Tutelar. Quanto menos ingerência política, melhor é para a sociedade. Ainda mais agora, se tivermos a eleição unificada, dá esse caráter nacional, sem a politização desses temas. Então, eu peço
que me acompanhe no voto, o voto é secreto, na derrubada do veto, na manutenção em lei, mesmo que não tivesse artigo 97. O município, administrativamente ou judicialmente, teria que fazer a compensação dos direitos sociais dos conselheiros tutelares, ou, no caso de Araucária, das conselheiras. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo discussão, então vamos votar. Solicito ao vereador Paulo Horácio. Vereador Cabrini. Vereador Vanderlei. Vereador Alex. Vereador Josué Kersten. Vereador Pedrinho da Gazeta. Vereador Clodoaldo. Eu vou proferir meu voto também. Solicito ao vereador Josué, Pedro da Gazeta e vereador Clodoaldo para fazer a apuração dos votos. Aí é os dois, mas os petistas são sérios. Senhor presidente, 6 votos pela manutenção do votos e 3 votos contrários pela rejeição. Então, proclamo a votação, 6 votos pela manutenção do veto e 3 votos rejeitando o veto. Pela ordem, presidente.
Só para explicar também quem acompanha, neste momento, a Câmara, e o pedido foi esse pedido do Executivo, orientação do Glaucio, acaba de extinguir o artigo 97 da lei. Então, o artigo 97 da lei não existe mais, vai ser publicado como vetado. O que aviso as conselheiras tutelares, se ainda estiverem aí, abriu um excelente precedente para nós, porque no artigo 97, o texto original, falava justamente que os direitos elencados no 66 entrariam em vigor a data da publicação. Nós alteramos para que retroagisse. Como o veto foi mantido, não existe mais o artigo 97, vai ser publicado em branco pela Prefeitura, porque é justamente a metáfora que usei do vidro e do plástico. O artigo 97 não existe, a Prefeitura vai publicar a lei, mesmo atrasada, porque já era para ter sido publicada em dezembro. Não existindo. Então, me ofereço, nem como vereador, esse tema, como filho da Marcelina, que ainda vive nessa cidade, para fazer a medida tanto administrativa quanto judicial a todas que se interessarem do Conselho Tutelar. Aqui quem está falando é o Paulo, filho da Marcelina, não é o vereador, não é advogado. O meu escritório está à disposição de vocês todas. Muito obrigado. Inscrição para explicação pessoal. Vereador Paulo Horácio, o senhor tem 5 minutos. Vereador Roberto, eu pedi licença no plenário, os colegas aí, isso a retirar. Tá. Ex-presidente Pedrinho, 2 anos o senhor ficou aqui no horário até o começo do ofício, o senhor tem todo o crédito. Não, só arrematando, como é bacana, e eu respeito todo mundo aí, que de certa forma entenderam melhor como é bacana a democracia, né? Você vê, hoje nós tivemos um alinhamento aqui do vereador Clodoaldo com relação ao posicionamento, pensamento, já tivemos divergentes, tivemos convergentes, provavelmente o vereador Cabrini tenha ido na mesma linha. Não sei se eu posso falar, Cabrini, mas eu acredito que sim, pelo que a gente havia conversado. Então, mas é interessante, porque a política é essa questão dialética, né? E não fere em absoluto a relação com o Executivo o fato de se defender direito, e eu suscito novamente a Constituição Federal, o artigo 7º, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 135, se não me falha, e agora é a atual lei, porque a partir de hoje, com esse raciocínio, eu vou fazer o seguinte, eu vou até pedir licença, vênia aí aos outros colegas, vereadores, mas eu vou notificar o secretário de administração, o Pércio, que é meu amigo pessoal, notificar o cargo, não a pessoa, evidentemente, para que me explique, em prazo inferior ao que aconteceu com o vereador Clodoaldo, as razões do município não publicar a lei em dezembro. Porque de qualquer, eu citei ali o regimento interno do Congresso, da Câmara Federal, da Assembleia e da Câmara Municipal. Esse é o pressuposto da democracia. Faz uma lei, o prefeito publica, sanciona a lei no prazo legal. Se ele não sancionar, se ele se silenciar, ela entra em vigor automaticamente. Cabe ao presidente da Câmara fazê-lo. E a nossa lei orgânica é muito clara. Se o presidente da Câmara não fizer, cabe ao vice-presidente da Câmara fazer administrativamente, promulgar a lei. E o prefeito tem 48 horas para publicar a lei. Isso deveria ter acontecido antes do dia 12 de janeiro, que já havia vencido os dias úteis para a publicação da lei. Então, aí há todo uma análise que eu julgo equivocada, mas eu não sou, na verdade, eu me sinto cada vez mais ignorante, porque o conhecimento é uma coisa interessante. Eu tive aula com um professor de origem russa,
família morou os pais eram soviéticos, ele contou uma passagem, você vê que interessante. O conhecimento todo disponível no mundo é como se fosse um universo, é infinito, Clodon. E o teu conhecimento, o teu mundo, alguns têm um pouco mais, um pouco menos, é como se fosse uma esfera. Então, tudo que você vai estudando, conhecendo, ele vai aumentando o diâmetro dessa pequena esfera nesse universo do conhecimento. E a linha que divide o que você conhece, que é a parte interna desse círculo, e o que você desconhece, que é a parte externa, aquele perímetro dessa circunferência é a ignorância. É o que você ignora, porque é o limiar do conhecimento e do desconhecimento, é a ignorância. Então, cada vez eu me sinto mais ignorante, porque a gente vai estudando e não vai entendendo certos comportamentos e acaba se surpreendendo. Para mim é uma surpresa, mesmo eu tendo conversado com o procurador ontem, com o Glaucio me recebeu, discutimos tecnicamente, fui conversar com o Perso, não estava, fui conversar com o Ronaldo, e essa foi a decisão tomada. Reitero aqui a disposição com relação às conselheiras, e inclusive das conselheiras lá de 2012, que deixaram o mandato em 2013, também, se quiserem ingressar com medida, estou à disposição. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Só vou reforçar aquilo que o vereador Paulo Horácio mencionou, que eu sempre procuro agir me balizando por aquilo que eu acho legal e justo. Tivemos, como o Paulo falou, divergências, vamos ter outras, mas nesta situação, e não estou aqui dizendo que eu votei para derrubar o veto para agradar as conselheiras, ou porque eu tenho divergências com o prefeito. Eu votei porque eu acho legal e justo. Então, eu nem vou me oferecer para dar apoio jurídico ou qualquer coisa nesse sentido, até porque eu não tenho este conhecimento, mas tenho certeza que vocês vão estar bem representadas aí pelo vereador Paulo Horácio, né? Cabrini também. Nós, né, Cabrini, não temos conhecimento jurídico, não adianta dar uma carreta para nós dirigirmos que nós não vamos conseguir dirigir, né? Mas é realmente lamentável, né, que uma categoria, e no mundo que nós vivemos, está aqui um guarda municipal, né, sabe da dificuldade que hoje se tem com as crianças e adolescentes, sabem da importância que as conselheiras têm, além de outras entidades, né? É lamentável que o reconhecimento venha só através de palavras. O reconhecimento tem que vir através de ações que façam com que as conselheiras ou quem está, né, trabalhando numa questão dessa tenham condições, porque o trabalho é desgastante, o trabalho é pesado, o trabalho, na maioria das vezes, não tem um amparo de outros agentes, outros atores, como você gosta de dizer, né, para equacionar o problema. E nós, nesse momento aí, né, e eu respeito, na verdade, a posição de cada vereador, eu acho que cada um é dono do seu mandato, né, mas eu considero que
nós, hoje, para encerrar, é um dia de luto para a Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Antes, porém, gostaria de agradecer a presença das conselheiras, do público presente e fazer uma saudação especial ao vereador Alceu Valério, que já esteve no assento dessa casa há muitos anos. Então, muito obrigado e então declaro encerrada a sessão.